Se hoje eu chegasse pra você agora e dissesse, escreva nos comentários desse vídeo, você sendo sonista, você só gostando um pouco do PlayStation, tanto faz, você jogando no PlayStation, qual que seria a sua principal crítica em relação à plataforma? Ah, pô, Lorde, eu gostaria que tivesse uma retro com Play 3. Legal, concordo, somos dois. O fato é que hoje nós temos aqui um vídeo pra reagir, do qual eu não assisti, tá? Eu não assisti porque eu ouvi falar que esse vídeo está interessante, mas eu não assisti justamente pra que o react seja genuíno. Eu só me preparei pra algumas possíveis coisas que serão abordadas aqui, mas eu quero reagir porque esse canal costuma ser um excelente canal também de informações, que é o canal Aperta Start. Cartões para PSN, Xbox Live e muito mais é no Rei dos Coins. Faça sua compra e ganhe o cashback, acumule pontos e compre muito mais. Link na descrição. Um oferecimento GVG Mall. Saia da mendigagem E adquira seu Windows por menos de R$90 ou Office 2021 por menos de 300. Basta usar o cupom JE20 na sua compra e selecionar o PayPal, que tem a menor taxa de apenas R$2. Expulse o cracudo do seu PC ativando a chave no seu próprio Windows. Links na descrição. Nós vamos fazer o react aqui agora, né? Estou deixando os créditos aqui do vídeo aqui embaixo, como vocês podem ver, ó. Tá aqui, né? O canal Aperta Start. Esse aqui é o Ed, né? Agora eu gravei o nome dele. A última vez que eu fiz react dele, eu esqueci de gravar o nome do coitado, pô. Você desculpa aí, Ed. E vamos lá então, caras. Como eu falei pra vocês, esse vídeo aqui é muito promissor e eu confio demais no conteúdo desse cara, né? Eu e ele temos visões muito similares quando é com relação a críticas, né, em mercados de jogos. Lógico que eu faço de um jeito mais humorístico, um pouco mais de zoeira, afinal de contas, é a nosso canal, né? Canal Mil Grau. Mas esse cara muitas vezes tem um conteúdo que bate muito com o que eu penso. E às vezes eu discordo. Vamos ver então qual é que vai ser nesse vídeo de hoje. E lembrando, galera, eu sei que vocês não gostam que o vídeo fique acelerado. Então dessa vez eu tô deixando o vídeo em 1.25. Lembrando que esse vídeo tem 14 minutos. Então, se eu não acelero mais, vai demorar um pouco mais de tempo no meu vídeo também, tá? Então, né, é um trade aí, tá beleza? Esse vídeo pode ficar mais extenso do que deveria. Eu deveria colocar em 1.5, vou deixar em 1.25, porque muita gente aí já reclamou quando eu faço react que eu acelero demais e tal. Então, tá. Beleza? E aí, na edição, às vezes eu dou uma aceleradinha também pra, né, diminuir um pouco o tempo do vídeo. Então, acho que assim vai ficar bom, né? Mesmo se acelerar um pouquinho na hora da edição, ainda vai ficar belezinha pra todo mundo, certo? Então, sem mais enrolação, e bora ver aí o que ele falou. Começo dizendo que a empresa azul tá entrando no vermelho e ficando verde de raiva. Parte da razão da existência desse canal é registrar a história dos videogames, e tem um capítulo muito crítico dessa história sendo escrito nesse exato momento. No finalzinho de fevereiro de 2024, a Sony demitiu cerca de 900 funcionários, ou 8% da sua força de trabalho. Estúdios inteiros fechados, projetos cancelados e caos generalizado. Faz um bom tempo que a Sony vem tomando decisões bizarras e tá dando sinais que precisa se reinventar urgentemente. Só uma pausa, lembrando que esses projetos, que é importante a gente ressaltar, até onde a gente sabe, a maioria deles, se não talvez todos, foram 6 daqueles 12 jogos de serviço que a gente ficou sabendo, né? E dentre esses jogos incluía o Factions lá do The Last 2 e assim por diante. Pelo menos é o que se sabe até o momento, né? Vamos ver se ele vai falar outra coisa aqui. Para não entrar em um estado de decadência irreversível. 2023 foi um ano brutal de demissões pro mundo dos videogames, e 2024 mal começou e não deve ser diferente. Outro dia foi a Microsoft que demitiu uma galera gigante, 1.900 pessoas, alegando enxugar o quadro de funcionários devido à aquisição da Activision Blizzard. Mas a Sony não tem essa desculpa, e para ela o bicho tá pegando pelo mais puro caos de gerenciamento e apostas que não se pagaram. O sinal de alerta tá ligado, porque coloca em xeque o modelo de negócios que a Sony criou para o PlayStation. Um modelo que antes era a solução imbatível, agora parece cada vez mais se tornar insustentável. A marca PlayStation, na sua origem em 94, foi construída da seguinte forma. Do lado do hardware, tecnologia avançada e versátil, porém com um custo-benefício barato e acessível, tanto para os jogadores quanto para os desenvolvedores. E do lado dos games, muitos acordos por títulos que só poderiam ser jogados no PlayStation, os famosos games exclusivos. E essa combinação tornou o estreante console da Sony ultra popular, um fenômeno global de vendas. Na geração seguinte, com o PlayStation 2, esse modelo foi irreplicado, e novamente mais um sucesso global. Porém, na sexta geração, a fórmula de sucesso da Sony sofreu seu primeiro baque, ao tentar empurrar consoles custando entre 500 e 600 dólares para o consumidor. Foi aí que a marca PlayStation conheceu a rejeição pela primeira vez. Na oitava geração, a Sony reajustou as suas prioridades e voltou a apostar na fórmula de sucesso original. O hardware do PlayStation 4 foi focado... Acho que ele errou, né? Eu ouvi ele falar sexta geração, essa daí foi a do Play 2. No caso seria a sétima, né? Que ele tava se referindo de 600 dólares, que era o Play 3, né? No custo-benefício, e mais uma vez a fórmula provou dar certo. Fenômeno de vendas global alcançado mais uma vez. Durante todo esse tempo, a Sony apostou pesado nos jogos First Party como principal impulsionador de vendas do seu hardware. God of War, Gran Turismo, Uncharted, The Last of Us, Horizon, Spider-Man são algumas das franquias mais famosas que se tornaram sinônimo da marca PlayStation. Apesar do sucesso durante a geração do PlayStation 4, em algum momento o bolo começou a desandar. Ou até mesmo antes disso, mas foi na geração do PlayStation 4 que os sintomas ficaram mais latentes. Esse é o Shawn Layden. Ele passou 25 anos da vida dele dentro da Sony, muito tempo como manda-chuva, supervisionando cada lançamento dos jogos AAA até a sua saída em 2019. Ele saiu da empresa com a Sony no auge, PlayStation 4 vendendo lindamente e nadando de braçada. Naturalmente,
Lembrando que boa parte dos jogos que saíram, né, na gestão do Jim Ryan, vieram da gestão desse cara aqui. Estavam sendo feitos na gestão desse cara aqui, tá? Só pra vocês saberem, viu? Porque tem gente aí que é viúva de Jim Ryan, fica chateado, né? Que tenta arranjar uns argumentos nessa hora, se esquece que os jogos, a maioria dos jogos saíram na época desse cara. Né? Agora, 4 anos depois, né, que o Jim Ryan tomou conta, olha aí o que aconteceu, né? Ano passado só um jogo foi lançado, né, dos estúdios da Sony, que foi o Spider-Man 2. Esse ano tem as parcerias, ok. Mas dos estúdios próprios da Sony, certo? E aí, como é que fica, né? Helldivers 2 só conta porque é IP da Sony, né? Só terceirizou ali com outro estúdio e tal, beleza, dá um desconto. Mas, e aí, né? E os jogos lá que o Totoki falou que não vai ter nenhum das franquias que já se conhece? Pois é, né? Muitos questionamentos surgiram especulando e estranhando a sua saída. Afinal, sair em um momento tão bom assim não é uma coisa muito comum, mas eventualmente as razões viriam à tona. Algo que eu sempre digo aqui no canal, aqui no mundo dos videogames, decisões não são tomadas por impulso. As coisas acontecem com muita antecedência e só chegam ao nosso conhecimento muito tempo depois. Em 2020, após a sua saída, o Shawn deu uma entrevista ao site VG247 que explica muito bem por que ele saiu e o tamanho do buraco que a Sony se enfiou. Shawn Layden disse que entre a geração do PlayStation 3 e o PlayStation 4 houve um salto de 80 para 150 milhões de dólares no custo de produção dos games AAA, e que o mesmo salto aconteceu na geração anterior do PlayStation 2 pro PlayStation 3. E disse mais, disse que não é possível esperar crescimento econômico na próxima geração se esse número dobrar novamente. Na medida em que o público que consome esses games não cresce na mesma proporção, e os jogos custam os mesmos $60 desde sempre, claro que essa conta não fecha, e o Shawn não precisou ser um profeta Nostradamus para chegar a essa conclusão. Precisou apenas de lógica e bom senso para entender que esse modelo se tornaria insustentável na geração seguinte, que é justamente a geração que estamos vivendo agora. Prevendo tudo isso, ficou claro como a luz do dia que o Shawn Layden deixou a Sony para evitar a tempestade que se formava diante dos seus olhos. Sabe aquele ditado que diz que às vezes é preciso dar um passo para trás para dar 2 para frente? Dar um passo para trás, nesse caso, seria reduzir os custos de produção dos games AAA que sustentavam o modelo de negócios da Sony. Eu acredito que ele propôs algo nessa linha, e o conceito foi amplamente rejeitado pelos demais executivos, o que levou à sua saída no auge do negócio. Entre outros motivos, para evitar o desgaste na sua própria imagem. A saída do Shawn em 2019 deixou a cadeira de CEO do PlayStation vazia. E quem é que assumiu no seu lugar? Jim Ninguém Joga Jogo Velho Ryan, o famoso Tilt, um cara com uma visão de negócios completamente diferente do Shawn. Passo pra trás? Coisa nenhuma, bora dobrar a aposta e gastar muito mais e continuar crescendo. Pelo menos essa era a ideia. Jim Ryan assumiu o cargo no comecinho de 2020 e imediatamente começou a implementar sua visão pro futuro. E qual visão foi essa? Eu já te conto, mas antes, anota essa. Sempre que um CEO toma decisões idiotas, quem paga o pato são os funcionários. O futuro que a visão do Jim Ryan criou está registrado na cartinha que ele escreveu no dia 27 de fevereiro de 2024, justificando porque teve que demitir 8% da força de trabalho da Sony em escala global. Isso aí é muito importante de lembrar, tá? Quem fez essa carta, e aparentemente, né, entre aspas, vamos colocar assim também, porque obviamente não é só o cara que vai decidir. Mas o Jim Ryan tá na cabeça de tudo aí, velho. Eu tô falando pra vocês já há muito tempo. Tem maluco que defende o Jim Ryan com unhas e dentes. Só porque o cara acertou 1 ou 2 vezes ali, tá ligado? Que fez um negócio bacana. E se esquece das cagadas do cara, velho. Sabe? Eu fico impressionado de ver como que tem, né? É viúva de Jim Ryan que, cara, não se toca. Global. Aproximadamente 900 pessoas ficaram disponíveis para o mercado de trabalho. Todos os estúdios da Sony foram afetados. Naughty Dog, Insomniac, Guerrilla Games, ninguém escapou. O estúdio da Sony de Londres, responsável pela franquia de karaokê SingStar, assim como por todo o desenvolvimento de games para realidade virtual, foi sumariamente fechado. Esse foi um dos estúdios mais antigos da Sony, que veio desde a era do PlayStation 2. E que é um requinte de crueldade. Poucos dias antes, Jim Ryan participou de uma festa ali mesmo no estúdio London, todo sorridente, mesmo sabendo que teria que demitir toda aquela galera nos momentos seguintes. É um mundo corporativo. Isso aí é uma coisa que eu vou comentar aqui, meu. Teve gente que chegou no vídeo, acho que foi no meu vídeo passado ou retrasado, que eu tava falando sobre essas demissões e tal. Pô, mas pô, Lorde, às vezes o cara não tinha escolha, né? Tinha que ir lá e fazer as demissões e tudo mais, né? Também não foi por maldade e tal. Assim, tudo bem, né? Pode até ser, mas, cara, imagina só, mano. Jim Ryan chega lá no estúdio da London, 4 dias antes de demitir ou fechar o estúdio dos caras, ou propor pra fechar o estúdio dos caras, tá ligado? Todo sorridente nos comes e bebes. Então, assim, eu entendo quem fez esse tipo de comentário, mas se põe no lugar desses funcionários aí, entendeu? Dessa galera lá da London, que vai pro olho da rua, né? Se acontecer ali o que foi colocado na proposta, entendeu? O que os caras não estão pensando? Mano, esse maluco tava aqui ontem, tava aqui esses dias, tá? E agora fez carta que vai mandar todo mundo pro olho da rua. Tem dessas na hora de não deixar informações vazarem antes da hora. Pois bem, agora já sabemos quando o Jim Ryan chegou e sabemos o futuro que ele trouxe. Falta explicar o meio do caminho, uma sucessão de apostas equivocadas, erros e eventos desafortunados. O primeiro erro do meu ponto de vista foi não dar aquele passo pra trás que o Shawn Layden sugeriu. Ao invés de reduzir pra voltar a crescer, ele quis expandir e criar uma nova vertente de negócios pra Sony. E pra isso passou a olhar com paixão pra um segmento de mercado chamado jogos como serviços. Afinal, tem uma presença mais forte em um segmento onde outras empresas concorrentes estavam conseguindo ganhar bastante destaque e faturar uma bela grana obesa, conceitualmente é uma ideia sólida. O problema
problema foi a forma que essa ideia foi executada. Jim Ryan quis usar o dinheiro gerado pelos pilares de sustentação dos jogos tradicionais para financiar um novo modelo de negócios, cuja experiência dele e da Sony no setor era praticamente nula. Então a Sony pegou aquela reserva financeira boa e comprou uma especialista em jogos como serviço, a Band, por 3,9 bilhões de dólares. E essa compra foi a base do plano futuro do Jim Ryan, como pode ser demonstrado nesse PowerPoint apresentado pela própria Sony. Fica claro que a visão do Jim Ryan era... Isso aí é uma apresentação do Jim Ryan do ano passado, se eu não me engano. E é nessa apresentação que tem lá os 60% em jogos de serviço, de investimento, versus 40% nos single players. Prestem atenção, o vídeo tá indo bem. Escapar da dependência dos consoles PlayStation, expandindo o conteúdo pro PC, pro mobile e, claro, mesmo dentro do universo dos consoles, investindo pesado nos games como serviço, deixando o conteúdo tradicional do PlayStation em segundo plano. É muito fácil entender o apelo de um live service do ponto de vista de um CEO. Um jogo que se renova. Ao invés do consumidor comprar um jogo por $60 e fim de papo, o mesmo consumidor pode gastar 100, 200 ou bem mais que isso em um único jogo. E a ideia era mirar em casos de sucesso como GTA Online, Fortnite, League of Legends e alguns outros e esperar a grana chegar e lotar os cofres. Plano brilhante, certo? Então o que foi que deu errado? Não tem como descartar o fator coronga que parou o mundo por 2 anos e atrasou tudo e mais um pouco no mundo do desenvolvimento de games. Esse foi de fato um evento desafortunado. Mas não foi só isso, a Sony comprou a Band contando com a expertise dela em live services e não contava que ela já não era mais aquela mesma Band do auge do Destiny. E foi uma compra que veio abarrotada de problemas de falta de talento, problemas conceituais e administrativos. Sony adquiriu uma Band no meio de uma crise, que não melhorou depois da aquisição, pelo contrário, a Band foi uma das primeiras a sofrer com demissões em massa. Apesar disso, o plano de apostar tudo em live services seguiu em frente e a Sony chegou a anunciar 12 games em desenvolvimento ao mesmo tempo, que foi uma outra escolha desafortunada. Quando Jim Ryan assumiu o cargo dentro do faturamento do PlayStation, live services representavam cerca de 12%. A projeção após a compra da Band para 2023 era que live services passassem a representar 55% do faturamento, tomando para si o posto principal modelo de negócios da Sony. Literalmente uma inversão de valores. E a Sony descobriu na pele que desenvolver games no formato live service é uma missão complicadíssima. Além de custar uma fortuna, para cada caso de sucesso tem pelo menos uma meia dúzia que falha e provavelmente leva o estúdio junto. Veja quantos games como serviço falharam nos últimos anos. São tantos nomes que você talvez nem tenha ficado sabendo da maioria deles. Para um game como serviço virar, preciso engajar milhares de jogadores todos os dias por centenas de horas cada um e torcer para que eles realmente gastem dinheiro. Porque manter os servidores funcionando para essa quantidade de gente vai uma grana na escala dos milhões. Daqueles 12 projetos iniciados pela Sony, 6 foram engavetados logo de cara por se provarem inviáveis. E dos 6 que restaram, mais 3 foram cancelados, incluindo uma versão multiplayer do The Last of Us, um projeto da franquia Twisted Metal e mais um projeto da London Studio. Então, vamos lá, né? Esse ponto aí eu posso ter me equivocado ou ele se equivocou, não sei, né? Talvez a gente tenha que olhar de novo aí numa pesquisa pra ter certeza. Porque assim, quando que foi a notícia dos 6 que foram cancelados, né? Tem que ver a notícia dos 6 que foram cancelados ou engavetados e contrastar isso com a notícia do The Last. Tem que ver qual que saiu por último, né? Porque na minha cabeça o The Last tinha ido junto com o bolo dos 6, dessa metade dos jogos de serviço que a Sony tava querendo fazer, né? Que o mestre Jim Ryan falou que seria feito. Mas eu não tinha reparado, né? Que mais teriam sido cancelados dessa lista, fora essa lista dos 6. Porque se for o caso, cara, é só fazer as contas. 6 já foram pro saco, mais 3 foram pro saco, sobrou 3 jogos. O lado bom do que aconteceu é que pelo menos a Sony tomou um balde de água gelada, tá ligado? Então, ó, o caminho não é focar a maior parte do investimento em jogo de serviço, né? Muito pelo contrário, olha só, os caras acabaram de fazer um baita de um sucesso com Helldivers 2. Esses dias aí Helldivers 2 bateu, acho que 720 mil pessoas simultaneamente jogando. Acho que não foi na Steam, mas somando tudo, né? O pessoal tá falando aí. Rolou essa notícia aí. Eu vou ver se eu coloco o print aqui no vídeo pra vocês, tá? Ou seja, conseguiram achar. A Sony queria a galinha dos ovos de ouro dela e meio que, entre aspas, na cagada saiu um, né? Deu certo. Então, se não tinha experiência com os jogos de serviço, agora tá tendo. Agora tá vendo como é que a coisa funciona, né? Então, investe no Helldivers 2, aprende, usa o Helldivers 2 como experiência. E aí os outros estúdios vão aprender junto, né? Se a Band tá com problema, né, tem que se resolver aí e tal, deixa a empresa ali se resolver, ok. A Band tem o próprio conselho de diretoria dela, que torna ela independente nas ações. Os erros do Jim Ryan não foram só falar bosta. Essa loucura aí de jogos e serviços, tudo que o cara ficava querendo fazer, entendeu? Tipo, mano, esse não é o caminho, cara, sabe? Você vai investir, é que nem o que ele acabou de falar, faz a matemática, você vai gastar milhões, talvez bilhões, em vários projetos de jogos e serviços simultaneamente. Pra um ou dois só dar certo. E o resto da grana que você gastou, vai pra onde, cara? Entendeu? Esse maluco devia estar achando que os jogos, a maioria, ia dar tudo certo, que ia ser as 1000 maravilhas, sabe? Que isso e aquilo outro. Tá aí, cancelou o jogo. O The Last, o multiplayer do The Last, que tava sendo feito aí, ficou acho que 3, 4 anos sendo feito, os caras chegarem agora e cancelar o negócio.
Então olha o tempo, olha o investimento, né, que foi feito e foi simplesmente jogado na lata do lixo. Esse que é o ponto, mano. Pra ilustrar um pouco mais como a situação da Sony já andava tensa fazia um tempo, não custa lembrar que em 2023 rolou um mega vazamento de dados da Insomniac, no qual muita informação veio à tona e foi encarada como especulação, mas o tempo provou que muita coisa era de fato verdadeira. Entre as quais a situação dos custos de desenvolvimento dos jogos AAA da Sony. Spider-Man 2 consumiu 315 milhões de dólares e teve que vender 10 milhões de cópias para ter algum retorno de investimento. A projeção de gastos do Spider-Man 3 foi estimada em 385 milhões, com expectativa de venda de 14,5 milhões de cópias para ter algum retorno. Os números estão completamente insanos e cada jogo tem um ciclo de desenvolvimento mais longo de 5 anos ou mais. Com valores nessa escala, internamente já era fato que a sustentabilidade de jogos AAA nessas projeções era bastante arriscada e limitada. Só que já estamos em 2024 e até o momento nada de significativo deu muito resultado no plano de live services da Sony, muito pelo contrário. Rolaram até alguns efeitos bastante negativos. O primeiro é que com todo esforço concentrado para desenvolver os jogos como serviço, faltou mão de obra. Pela primeira vez em muito tempo, a Sony não terá nenhum jogo first party das suas grandes franquias publicado em um ano. 2024 vai passar liso. O segundo efeito negativo é que a Foi exatamente o que eu acabei de falar pra vocês aqui durante o vídeo, né? Vocês estão vendo que não é coisa que eu tô inventando da minha cabeça. Eu não sei se ele vai mencionar ainda durante o vídeo, mas também vamos ser justos, né? O que o Totok falou foi sobre as franquias já existentes. Novas IPs AAA podem sair. Aliás, como eu falei pra vocês, não é do estúdio da Sony, é tudo bem. Mas Helldivers 2 é uma IP AAA lançado como jogo de serviço, tá? Então vale lembrar. Dá pra contar pelo menos um jogo, entre aspas, first party, né, do lado do PlayStation. Tem gente que fala que não conta, né, se for de estúdio terceirizado, quer dizer, ou seja, você é o mestre de obras, você que projetou tudo, você só contratou um pedreiro que não é da tua empresa pra fazer, vai pronto. Você não pode falar que é seu, tá ligado? Não tem o menor sentido nisso. Tanto é que a própria Microsoft, o Phil Spencer fala, né, que os jogos que eles pedem pra outro estúdio fazer mesmo, que não seja dos deles próprios, eles também consideram first party. Então, a Sony perdeu 10 bilhões de dólares em valor de mercado, entre outras coisas, por conta da desaceleração das vendas do PlayStation 5. Em meio a esse turbilhão de acontecimentos, temos que lembrar que a Sony também apostou pesado no VR e as vendas foram um fiasco. Teve também o bizarro PlayStation Portal, modelos revisados de PlayStation 5, e um deles vai sair até mais caro que o original. E também tem os rumores de um PS5 Pro que ninguém pediu. E sabe quem tá mais tranquilo nessa história toda? O Tio Jim, que se aposenta no dia 31 de março de 2024. E quem assumir a encrenca a partir daí, pra tentar reverter os danos, vai ser Hiroki Totoki. Ele vai ter que ser o Ethan Hunt da Sony. Mas qual é a solução? O Shaw Layden estava certo o tempo todo. Desescalar, cortar custos. Lembrando, o Kazuo Hirai, ele também foi um herói pra Sony, viu? Foi ele que reergueu ali, né? Na época do PlayStation 3 tava todo zoado, tá ligado? O Kazuo Hirai, ele foi um dos executivos de maior sucesso dentro da divisão de entretenimento da Sony. Acho que da Sony como um todo, né? Eu não lembro se ele era CEO da Sony inteira ou só da Interactive Entertainment. Mas, enfim, né? Tanto faz. O que importa é que o cara fez um trampo muito da hora, tá ligado? Muito da hora. O Kazuo foi um dos mitos, né? Um dos mais respeitados aí que a galera lembra. Encontrar forma de produzir jogos mais baratos. Não precisa ir muito longe, basta olhar pro Nintendo Switch, o console mais fraco e mais barato do mercado, que vendeu mais do que o PlayStation 5 e o Xbox Series somados. A tara por hardware tem que acabar para os custos de desenvolvimento voltarem a níveis de sanidade compatíveis com a realidade e com os bolsos de todo mundo. E para isso, o usuário do X, o Andrew Fay, propõe implementar o manifesto do PlayStation 2 no desenvolvimento dos games. 7 a 13 horas de conteúdo, combinar ideias antigas de uma nova forma ou ter uma nova grande ideia, não usar árvores de progressão complicadas nos personagens, suporte online limitado, 2 ou 3 anos de desenvolvimento com equipe de 30 pessoas no máximo. E aí esperar pingar o dinheiro na conta e partir pro próximo game. Pode parecer simples demais e até meio romântico, mas é algo nesse caminho que o mercado de games está precisando. Não um crash, mas um reset com parâmetros menos megalomaníacos. É impossível que isso aconteça? Impossível não é, mas é altamente improvável, dado o tipo de gente que tem frequentado os cargos mais altos que tomam as decisões. Mas não dá pra perder a esperança porque videogame é uma das melhores coisas da vida e não pode parar. Eu sou o Ed e até a próxima. Galera, é isso aí, vídeo muito bom aí por parte do Ed, cara, parabéns aí, teu trampo ficou muito da hora, né? Esse vídeo aqui eu concordo com a maior parte, talvez tenha faltado uma informação ou outra interessante aí da gente abordar, né? Mas vamos lá, né? Algumas considerações finais. Questão de custos de jogos AAA, tudo bem, eu acho que não tem o que discutir, realmente tá mais caro de fazer, tá mais complicado mesmo, né? As empresas querem investir, arriscar menos, porque realmente você tem que ter a venda, né? E venda não é uma coisa garantida. Eu acho que também existem outras possibilidades, como por exemplo, vamos supor que chegue um dia em que os jogos AAAs realmente fiquem insustentáveis, mesmo se vender 10 milhões, 20 milhões, né, que assim, não insustentáveis, mas que você não consiga gerar um ganho muito grande com eles, entendeu? Cara, vamos supor, enquanto não tá dando prejuízo, certo? Mano, é um diferencial de uma plataforma, vale a pena você manter. Muita gente compra o PlayStation, né, isso aí é um incentivo pra galera, tá ligado? Olha o exemplo do Xbox versus o PlayStation, mano. Por que você acha que o PlayStation vende absurdamente mais que o Xbox? Você acha que um God of War, você acha que um Spider-Man, você acha que essas franquias aí da Sony não estão fazendo diferença? Pelo amor, cara, é lógico que faz.
É lógico que faz. E no atual momento esses jogos estão sim dando lucro. No caso do Spider 2, levou mais tempo pra isso acontecer, porque ele custou mais do que custou o GTA V lá em 2013, né? 200 e poucos milhões aí. Mas que agora ele já se pagou e tá dando bastante lucro aí pra Insomniac Games. 10 milhões de cópias sendo vendidas por $70, caras, é só vocês fazerem as contas aí. Isso aí vai dar o quê? 700 milhões? Que se o jogo custou 200 e poucos milhões, quase 300 milhões, e fez 700 e poucos milhões, um preço cheio, porque já vendeu mais de 10 milhões de unidades, o jogo já se pagou, já pagou o próximo Spider-Man, que vai custar uns 300 e pouco na estimativa, que é o Spider-Man 3, certo? E ainda sobrou dinheiro. Então, assim, caras, eu não acho, né, que também é pra esse alarde todo. Tudo bem, os jogos estão ficando mais caros, mas, pô, as empresas também estão querendo o quê? Estão querendo lucrar 10 vezes em cima de cada jogo que vai fazer? Não tô dizendo que é errado, mas, pô, eu acho que ainda não chegou exatamente a hora de capar. Outra solução também. Mano, se um jogo desse aqui fizer tanto sucesso, mas tanto sucesso, por exemplo, no caso do Helldivers 2, esse aqui é um jogo que obviamente já se pagou. Eu acho que, ao invés de tirar do investimento dos jogos single player, a Sony podia usar os jogos multiplayer, que custam bem menos para serem feitos, certo? O maior custo deles é com servidor e tudo mais, mas aí compensa com a galera comprando, microtransação e tudo mais. E ainda deve sobrar uma grana bem boa. A gente sabe como é que funciona jogo de serviço. Quando ele estoura, mano, vixe, aí é 20, 30 vezes mais que os caras têm de retorno com isso. É um ganho infinito. Conforme vai atualizando, é um ganho infinito. Potencial ganho infinito. Mano, em vez de sangrar da parte do single player, sangra da parte do multiplayer. Tira dinheiro dos multiplayer e investe em single player. Minha visão, eu tô ficando maluco? Vocês dizem isso, eu tô ficando maluco se eu tô errado, então, pra poder manter, né, com folga. Vamos usar essa palavra, folga. Agora, com relação a jogos, pra gente finalizar o vídeo aqui, eu só deixo essa imagem aqui pra vocês, ó. Eu concordo com o que o Ed falou, tá? Não tô aqui trocando 6 por meia dúzia, não. Mas vamos fazer só um leve contraste aqui, tá? Esses aqui, ó, que vocês estão vendo, ó, são os jogos do Xbox para esse ano, tá? Supostamente pra esse ano. Olha isso aqui, ó. Isso aqui tá sendo feito desde 2020. Isso aqui tá sendo feito desde 2019. Ou melhor, não é que tá sendo feito, foi anunciado, né? Porque já devia estar sendo feito antes. Isso aqui, ó, desde 2021, só tem um aqui que tem data confirmada. Ou seja, o cara do PlayStation, querendo ou não, pode não ser dos estúdios da Sony, tá? Mas tem jogo pra jogar pra caramba aí, ó. Quem tiver interesse aí, ó, o tanto de coisa que dá pra escolher. E fora aqui do lado do PlayStation, pode ser que a gente ainda veja uma IP nova dos estúdios da Sony AAA sendo lançada esse ano. Ninguém falou que não vai ter, certo? Vamos aguardar, pode ser que não tenha, mas mesmo se não tiver, sem nada o cara do PlayStation não ficou. O mínimo, né, que tinham que fazer, que é ter parceria ou lançar pelo menos um jogo aí, pelo menos fizeram, né? Vamos ver se vai ter mais novidades. E é isso, galera, né? Agora eu quero saber de vocês, o que vocês pensam a respeito aí do que foi falado. Eu achei muito interessante o vídeo do Ed, novamente aí, muito obrigado, e eu vou ficando por aqui. Agradeço a presença de vocês, um grande abraço para todos e até a próxima. Tchau, tchau.